Tudo bem? Vindo aqui para fazer minhas previsões para os jogos da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira teremos Espanha e Áustria, teremos Portugal e Croácia, dois confrontos entre europeus, e também teremos Suíça e Argélia, né? Bom, Espanha e Áustria, Portugal e Croácia, vencedor dessas duas partidas. Sim, os vencedores dessas duas partidas se enfrentarão nas oitavas de final. A Suíça ou Argélia esperará o vencedor de Colômbia e Gana, que jogam na sexta-feira. Falando primeiro de Espanha e Áustria, na ordem de que os jogos acontecem, nós temos uma seleção espanhola que chega à Copa do Mundo entre as grandes favoritas, mas ainda não convenceu, né? Joga um futebol até aqui bastante emblemático das grandes falhas recentes dessa seleção espanhola, pelo menos pré-Luis de la Fuente, né? Quando ainda tinha Luis Henrique, que era um time que circulava bastante a bola, que sabia manter a bola como ninguém, mas que não trazia perigo à área do adversário, né? Que tinha dificuldade de infiltrar, de marcar, finalizar. Então, um time bastante burocrático nesse sentido, pegando uma seleção austríaca que pode, nos seus melhores momentos, ser uma equipe perigosa para o estilo de jogo da Espanha, porque é um time que vai pressionar alto e vai buscar dificultar a saída de bola da seleção espanhola. O resultado pode ser um de dois. Ou nós vamos ter uma Áustria que vai incomodar muito, recuperar bolas na defesa ou no meio-campo e gerar chances perigosas, ou nós vamos ter a seleção espanhola encontrando muitos espaços e chegando com facilidade no gol adversário. É muito provável que, de certo grau ou outro, esses dois cenários aconteçam na partida desta quinta-feira, né? Então, é um jogo que tem um encaixe bastante duro, complicado para a seleção espanhola, não será fácil, mas a Espanha ainda entra como favorita, né? Nós vimos uma Áustria que em determinados momentos dificultou bastante a vida da seleção argentina, que em alguns aspectos tem uma similaridade com a seleção espanhola, né? São duas seleções que gostam bastante da posse de bola e que em alguns momentos têm bastante paciência para trocar passes sem acelerar o jogo, acelerando em momentos muito oportunos, principalmente com seus jogadores estrela, né? No caso de Messi, é um jogador que ocupa mais parte do campo, que consegue voltar até a linha de defesa para receber essa bola e para tabelar. No caso do Yamal, um cara que fica mais fixo na defesa, perdão, na parte direita do campo ou mais próximo do ataque, né, mais próximo da área. Então, muito importante para a gente saber o desempenho dessa seleção é ver em que nível o Yamal estará, né? Vale lembrar que o Yamal disse que a seleção espanhola, ele cravou que seria campeão com a seleção espanhola esse ano. Vamos ver, né? Vamos ver se isso vai se concretizar. Falar, qualquer um pode falar, a questão é fazer, né? Fato é que a Espanha entrou na Copa do Mundo entre as favoritas, mas ainda falta mostrar o futebol que a colocou nesse patamar, né? Ainda não sofreu gols. Será que contra a Áustria isso vai acontecer? Meu palpite é que sim, mas ainda acho que a Espanha terá força para vencer com a margem pequena. Vou dizer que será 2-1 para os espanhóis no tempo normal, tá certo? E depois nós temos uma partida bastante difícil de prever, principalmente pelo desempenho das equipes até aqui, né? Portugal de Cristiano Ronaldo contra a Croácia de Luka Modric. É certo que um desses dois jogadores fará sua última partida de Copa do Mundo neste jogo, né? Dois jogadores históricos da nossa geração, um dos grandes meias da sua época contra um dos grandes jogadores da sua época e, para alguns, sem exagero algum, dos maiores jogadores de todos os tempos. Já passaram do seu auge, né? Mas ainda são referências importantes das duas equipes. Modric às vezes até demais, né? É um cara que carrega alguns jogadores que às vezes não têm o desempenho esperado numa seleção croata que deixou muito a desejar nessa primeira fase, um time que pós-Copa de 2022 mantém uma certa base e mantém certa força, né? Continua sendo um time bastante competitivo, mas que agora parece que perdeu sua grande estabilidade, que era aquele meio campo forte, né? Com três peças muito claras, agora joga com meio campo que basicamente tem apenas Modric e Kovacic, né? Talvez para esse jogo coloque o Sučić, mas é um cara de muito mais infiltração, de muito mais box-to-box, né? Um cara que entra na área adversária, não um jogador de estabilidade, de controle de bola,
como era o meio-campo com Kovacic, Brozovic e Modric, e em algum momento quando teve Brozovic, Modric e Rakitic, né? Ainda mais naquele losango que contava com o Kramaric voltando para ajudar, quase que um falso 9 que fazia a função de meia. A Croácia não tem mais isso, né? Joga à frente com Baturina, provavelmente Budimir ou Musa, e algum outro jogador aparecendo pelo lado de campo, talvez o Vlasic, por exemplo, como jogou contra a Gana, mas aí na Croácia que com isso foi insuficiente, né? Um time que não produz ofensivamente, que tem dificuldade de controlar a bola e que em alguns momentos pode ficar exposta defensivamente. O principal jogo, por exemplo, que Portugal pode se inspirar para explorar os espaços que esse time deixa, é o jogo contra a Inglaterra, que a Croácia tomou muitas bolas nas costas, principalmente para os seus dois laterais, né, que costumam apoiar em determinados momentos, ainda mais se usar o Perisic de lateral, o que eu acho que não vai acontecer. Portugal, também uma seleção que deixou a desejar até aqui, um time que tem muitas peças importantes, muitos jogadores de destaque, mas como coletivo é um time que às vezes parece burocrático, que circula a bola com a posse morta, que não tem evolução clara, que chega, mas não finaliza tão bem. Às vezes falta, inclusive, achar maneiras melhores de colocar o Cristiano Ronaldo em condições de marcar, já que ele é o homem-gol desse time. Mas é um time que tem muita variação, pelo menos jogadores que são capazes de fazer essas variações, mas o jogo em si acaba não proporcionando isso, né? Falta saber se a seleção portuguesa jogará à la França ou à la Espanha, vai jogar em transição, aproveitando o campo aberto, ou jogará como tem se acostumado, trocando passes de forma bastante burocrática e lenta para achar os espaços com o pêndulo na defesa da seleção croata. Acho que se jogar como a Inglaterra fez, que é um jogo mais parecido com o que a França gosta de fazer, aproveitando espaço na correria, Portugal pode sim ter sucesso nessa partida. E acho, inclusive, que tem as melhores peças para fazer isso, né? É certo que não tem nenhum jogador de ponta mais rápido pela esquerda, mas tem o Nuno Mendes para fazer esse papel. Por isso coloca o João Félix, que é um cara que apoia por aquele lado, vai ser alguém para tabelar com o Nuno Mendes, mas também para conectar o jogo daquela ponta com o meio, né? E pelo lado esquerdo, um lateral que apoia bastante, mas não um foguete como o Nuno Mendes, e o Pedro Neto, que esse sim costuma afunilar bastante, né? É um time de Portugal que precisa mostrar, por isso vou colocar uma vitória magra de 1-0 na prorrogação, tá certo? Bom, para além disso, também temos o jogo da madrugada, jogo entre Suíça e Argélia, uma seleção argelina que até aqui teve altos e baixos, uma partida que parece promissora contra a Argentina, mas acaba numa atuação de gala do Messi deixando o resultado para trás, e duas partidas com momentos bons contra a Jordânia e a Áustria, apesar de com a Áustria aquele jogo duvidoso, que pode ou não ter tido alguma combinação de resultados. Falta saber também se o Aït-Nouri vai poder jogar os 90 minutos, é uma peça que faz a diferença. Imagino que jogue novamente no meio com com Bentaleb, Boudaoui e Bentaleb, Aouar, né, e o Maza, né, é um meio campo bastante qualificado, que chega bem na área, que carrega bem a bola, mas pega uma Suíça que também tem peças bastante interessantes, né? Fez uma primeira parte de competição também com seus altos e baixos, que é um time que tem o mesmo problema da Espanha, no sentido de ter uma posse de bola um pouco morta em determinados momentos, mas achou o seu jogo quando colocou o Manzambi no time titular. Um cara que jovem, vai para dentro, tem o que a posse de bola da Suíça precisa, que é um cara que ataque os espaços, que apareça na área, que receba para chutar, o que chute de qualquer lugar e tem essa qualidade do chute. Então, um jogador que pode decidir esse jogo. Eu, inclusive, por isso acho que a Suíça vence, tá? Mas não acho que vai ser um jogo tranquilo, não. Posso até dizer que vai para os pênaltis, mas eu tô achando que não, que a Suíça resolve nos 90 minutos. Vou colocar aqui por 3-1, tá certo, pessoal? Coloquem seus comentários para palpites aqui nos comentários para participar do nosso bolão e até a próxima.